Fala, juventude! Estamos aqui depois de ter falado com as crianças, depois da Manu ter conversado com as crianças. Estamos aqui com o Alex, com a Viviane. A Viviane é a mãe do José e o Alex é o pai da Manu. Aí a gente queria conversar com vocês, né? Primeiro vocês vão se apresentar, obviamente, mas depois de tudo que eles foram ditos, né? Como vocês, como pais dele, pai e mãe, como é ouvir isso primeiramente, né? E o testemunho de vocês, né? Como que foi essa trajetória de levar eles na igreja, de eles ter esse exemplo, por exemplo, de servir o altar e afins. Pode começar um de vocês dois. Para o ímpar também? Brincadeira, né? Eu vou ser gentil aqui, né? Obrigado pelo convite primeiro, né? De estar aqui conversando, batendo esse papo. E falar dos nossos filhos, das crianças, é a melhor coisa, né? Que é o que a gente mais preza, né? A nossa família, nossos filhos. E é um prazer, assim, bacana vocês terem essa iniciativa, né, de conversar com eles. E eles são muito sinceros. Confesso que deu uma dor de barriga, assim, pensando, o que o José vai falar? Né? Imprevisível, criança é imprevisível. Mas uma belezinha, né? Os dois, né? A Manu também, minha filhada. Um testemunho das crianças, assim. Isso é o reflexo daquilo que a gente vive, né? Verdade. Eu na minha casa, com a minha família. Verdade. Assim, é uma alegria também estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. E acredito que isso assim, a maior importância de tudo isso que vocês estão fazendo, principalmente com eles, que são as crianças, é trazer outras crianças, né? Para dentro da igreja, para perto de Deus, né? Porque às vezes eles têm amiguinhos, né? Na escola mesmo, ou fora da escola talvez, que não tem essa experiência que eles têm dentro da igreja. E isso, acho que, vendo, né, esse podcast, esse tipo de ação, eu acho que incentiva outras crianças a quererem participar também, né? E, assim, eu acho que, já diz o ditado, né, que a criança é o futuro de tudo, né? E realmente mas eu acredito que a família, né, quando tem crianças que têm esse engajamento dentro da igreja, né, com esse nível de espiritualidade, eu acho que faz toda a diferença, né? Uhum. E o mundo precisa disso, né? A gente precisa disso. Então, e como eu tava escutando com as crianças, né, a gente dá risada e tal, mas o que eu vejo de mais importante, né, por exemplo, eles querem fazer alguma coisa na igreja, eles não têm determinada idade, ou participa também, né, com os pais, e a gente sempre reforça a importância, né, que vocês são um espelho para eles, mas também são para nós, né? Porque essa vontade que eles têm, que vocês plantam, né? Porque eu sou filho também, e a semente foi plantada pelos meus pais, que eles sentem essa vontade. Nossa, eu poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, mas eu quero estar aqui com meus amigos que estão na igreja. E vocês plantando essa sementinha no coração deles, a gente percebe essa vontade que eles têm, né, de estarem na igreja, de estarem com os irmãos dele, né, por exemplo, o Ângelo e, no caso da Manu, o Pedro, né, que querem fazer essas coisas diferentes. E às vezes, né, por causa da inocência da criança que você falou, né, muito bem, sinceridade, né, porque muitas vezes na escola o que pode acontecer um amiguinho deles perguntar alguma coisa desse tipo e eles responderem a partir do que eles aprenderam na igreja. Isso que eu acho muito forte, porque às vezes você vê uma criança na inocência, né? Às vezes quer fazer, vamos falar assim, uma coisa errada, mas ela fala assim, mas Deus não gostaria que eu fizesse isso, né? Do jeitinho dela, ela fala isso, com as atitudes dela, né? E eu acho linda essa sinceridade que eles têm, né, no coração deles. Aí eu queria saber, outra pergunta seria para vocês. Eu sei, assim como todas as coisas, né, que muitas vezes vocês enfrentam alguns desafios, né, e tal, sendo pais desses dois, do José e da Manu. E como é para vocês, né, assumir a responsabilidade de vocês, né, como adultos na igreja, mas também tendo essa consciência, nossa, eu tenho que levar ele para estudar, eu tenho que levar ele para a igreja e tal. Quer falar? Pode falar, Vi. Uhum. Então, assim, sempre um desafio, né? Uhum. Porque a gente tem que ir driblando aí a vida pessoal, o trabalho, eu como mãe, a casa, mas sem perder a consciência de que eu preciso colocar ele
ali sempre no caminho, né? Buscando a palavra de Deus, indo na Santa Missa, é o que vai dar a direção para os meus filhos. Então, assim, apesar de toda a dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu como mãe, como esposa, e trabalho fora também, apesar disso, a gente tem que buscar um caminho, uma forma de conciliar tudo. E Deus tem dado força, Deus tem desencaminhado aí que a gente cede, às vezes eu trabalho na comunidade, às vezes eu deixo um pouco alguma coisa em favor das crianças, às vezes eu vou fazer também a minha atividade, né, na paróquia, e eles vão comigo, eles sempre têm que me acompanhar. Então é um desafio de todos os dias. Mas o que nos move é a fé, né? É a fé. E o desejo de estar mostrando esse caminho de Deus para eles. É o que vai fazer a diferença para eles, como fez na nossa vida quando jovem, né? É que a gente, eu acho que o que mais é difícil é conciliar, né? Porque às vezes, nós jovens também, né? Mas vocês, principalmente adultos. Porque tudo bem, a gente estuda, a gente tem bastante coisa pra fazer, mas vocês têm o dobro, né? Que vocês, pai e mãe, são o carro-chefe da família. Então, vocês, além, tem que deixar, às vezes, vamos falar assim, as suas coisas mesmo, né? De trabalho, até mesmo na igreja. Não, porque eu tenho que levar, sei lá, o Ângelo pra algum lugar. Eu tenho que levar o José pra algum lugar. Porque é questão de necessidade, né? Então, eles vêm primeiro, assim, né? Deus acima também, mas vocês não podem simplesmente ignorar eles, né? Isso não existe. Sim. Então, vocês deixam de lado muitas coisas pra atender as necessidades deles, né? Isso que eu enxergo também. É constante. Na verdade, o desafio é desde o nascimento, né? Entendeu? Eu digo isso por experiência própria, né? A gente fez 16 anos de casado, né? Agora no último dia 29. E que eu me lembro, assim, desde quando o Pedro nasceu, né? Falando do Pedro agora, desde quando o Pedro nasceu, a gente era muito mais ativo dentro da igreja, né? Lógico, a gente era mais novo, né? Hoje vou fazer 46 anos de idade. Então, o Pedro nasceu em 2010, tem 14 anos, né? Então, quando o Pedro nasceu, a gente era muito mais ativo e tinha muito mais vitalidade, né? Não que hoje a gente não tenha, tenho sim, continuo ativo ainda. Mas naquela época, né, a gente nunca deixou de fazer nada na igreja por conta do Pedro ser criança, né? A gente sempre ia para todos os compromissos que a gente assumia, principalmente os retiros, né, Janaína? A Janaína tá aqui. E o Pedro chegava a dormir dentro da bag da bateria, no caso o Marcelo, que tocava muito no retiro com a gente, dormia dentro da capa do teclado do Guilherme, né? Então, a gente viveu essa experiência e deu continuidade nisso depois que a Manu nasceu também. A Manu também foi para retiro, já dormiu dentro da capa do teclado, né? Então, é bacana esses desafios e ver que a gente conseguiu passar por cima de tudo isso, né? Vencer tudo isso. E é legal olhar para eles hoje, que eles têm consciência já, né? O Pedro muito mais, de que valeu a pena tudo isso, né? Eles estão hoje inseridos dentro da igreja porque eles também, além de nós termos enfrentado esses desafios, eles também enfrentaram, mesmo sem saber, mas eles enfrentaram e venceram tudo isso, né? Então, isso eu acho que é uma força muito grande para eles, né? Saber que eles tiveram essa experiência, né? Assim, novos que são, crianças que são, mas tiveram uma experiência muito forte, né? Isso, e eu acho que é isso que mantém eles na caminhada, sabe? Então, é porque já nasceram no meio, né? Não tem, é inevitável isso, né? Eu também. Essa história aí da dormir em case eu também passei, tá? Porque o meu pai... É verdade. Já dormi muito. Mas, assim, né? Por exemplo, vocês cantam, meu pai toca e o Marcelinho, o pai do Ângelo, toca também. Então, eles já estavam inseridos, né? Mesmo que indiretamente, já estavam inseridos no ambiente da igreja. E eu sei que eu não tenho muito direito de falar isso, né? Porque eu não tenho muita história de caminhada, mas isso é meio garantido, né? O meio que eles estão é muito importante, né? Porque se você inserir ele no meio da igreja, já vai nascer com a consciência, nossa, isso aqui é o melhor caminho que eu posso seguir, né? Assim como você vai educar ele na escola, né? Que sempre fala, né? Que você pode educar do jeito que você achar melhor. E por que não educar na igreja, né? Minha mãe falou isso uma vez também. E eu sinto muito o retorno, né? Porque a gente aqui da paróquia, por exemplo, né? A gente sempre leva para a nossa paróquia, mas
a paróquia que a gente está inserido, eu vejo esse movimento, principalmente das crianças, né? Mesmo assim, Tem muitas famílias isso, que viveram essa realidade e sim, vivem, né? Essa realidade de estar próximo né? de criar os seus filhos ali. Nós estamos todos unidos aqui em família. Então, isso nos favorece. Nós somos privilegiados. É uma paróquia privilegiada, uhum, né? Onde as pessoas se conhecem e tem essa vivência em comunidade, né? sim. Assim, consequentemente, as crianças vão crescendo assim, né? Mas o desafio ainda acaba sendo muito maior, né? Eles vão ser testemunhos. Sim, exatamente. Esse na verdade, é graça de Deus, né? Se a gente for olhar, sim. né? Porque a gente não teve isso, né? Os nossos pais não julgando e não culpando, né? Porque era outra realidade, né? Uhum. Mas os nossos pais não puderam oferecer isso pra gente. Então, a gente é abençoado por Deus, porque a gente pôde oferecer isso pros nossos filhos. Uhum. Mas uma coisa que, quando você falava, eu lembrei, o maior desafio não é nem isso. Isso é fácil, né? De manter as crianças dentro da igreja. Mas eu vejo que o maior desafio é eu e a Janaína, nós darmos testemunhos, não para quem está lá fora, mas para os dois que estão dentro de casa. Porque a gente vive e prega uma realidade dentro da igreja, né? E que talvez muitas vezes a gente sofra e lute para viver ela dentro de casa, né? Sim. E aqui eu falo abertamente, assim, para quem é casado principalmente, né, sabe disso. E os filhos também, né, eles têm essa experiência também e entendem muito bem isso, que dentro de casa, a vida de um casal, né, tem vários momentos de tempestade. E muitas vezes as crianças, elas presenciam isso, né? Uhum. Uma discussão, que seja uma briga um pouco mais acalorada, porque isso acontece. Não é porque a gente está dentro da igreja que a gente não vai brigar dentro de casa e discutir, né? Assim, então, acho que o maior desafio aí é você ter essa temperança dentro de casa para não dar contra-testemunho, porque o meu filho não pode ver eu dentro da igreja de um jeito e dentro de casa eu ser outra pessoa, Uhum. né? Principalmente ele. Os outros também, eu tenho que dar testemunho para os outros lá fora também, mas eu acho que dentro de casa, esse é o maior desafio, Uhum. dar o nosso testemunho para os nossos próprios filhos. Sim, porque você falou, né, é normal, conversa difícil tem que ocorrer, né, porque você não pode ser indiferente, o mundo tá caindo, não, tem que manter, mas é óbvio que tem que ter conversa difícil, né, Sim. mas manter a conversa difícil sendo cristão. Sim. Eu acho que é o mais difícil, que eu também falo como filho, né, filho mais jovem, né, mais crescido que os dois, né, na idade do Anjo, da Manu, por exemplo. Às vezes também a gente tem que dar testemunho pros nossos pais, né? Tipo, os nossos pais também, óbvio. Mas às vezes a gente tá tão caloroso na igreja, mas esquece de pedir perdão pro irmão que tá do lado, tá ligado? Eu falo como um irmão mesmo. Sim. Porque às vezes a gente tá tão preocupado com todo mundo que tá lá fora, e nós filhos, eu falo assim, eu quero dar atenção pra tudo lá, mas chega em casa, não olha nem pra cara do irmão. Às vezes dá algum mais entendimento na igreja e não... Aonde que tá o testemunho aí? Não adianta nada você ser lindo, maravilhoso lá na igreja, porque é fácil. Vamos falar que é fácil assim, a Manu fala direto isso pra mim. Mas é fácil, sei lá, porque todo mundo é de Deus lá. Sim. Então é muito fácil. Agora você sair pro mundo, você ir pra escola, ver um monte de gente diferente, a pessoa, todo mundo contra fluxo, e você ir com fluxo só porque tá indo, não faz diferença nenhuma você tá na igreja ou não, é indiferente. E essas conversas difíceis fazem parte, por isso que eu acho importante, né? A gente sempre tá vigiar nesse sentido também, né? Porque a gente fala coisas bonitas lá pros nossos filhos ou pros nossos pais, tá dando, nossa, que bonitinho, tá servindo, nossa, que bonitinho, tá fazendo tal coisa. Chega em casa, é indiferente com tudo, não quer ter conversa difícil, não quer ser cristão em casa, né? Que é a igreja doméstica, que o Marquinhos falou uns tempos atrás também. E é isso, né, que eu vejo. Mas o que seria o foco aqui, né, que eu queria falar, eu acho que eu já falei, mas o reflexo que eu vejo do filho de vocês dois, o Ângelo, o José, o Pedro e a Manu, no caso, é que, como eles estão inseridos no meio da gente, eles são reflexo do que vocês plantaram, né, do que vocês ensinaram para eles, né, a Manu fazendo as atividades dela, o José fazendo deles, o Ângelo também, né. Então, é isso que eu vejo muito bonito, e ver eles falando aqui hoje, né? Por exemplo, o José falou, né? De que os pais foram de suma importância, né? Não com essas palavras, mas no simples que eles falaram, eles conseguiram falar tudo que vocês plantaram no coração deles. Por exemplo, acho que foi o José que falou, né? Que quando os pais ficarem velhos, vai cuidar dos pais, né?
Isso é o mais justo, né? E dos mandamentos, por exemplo, que ele lembrou do honrar pai e mãe, né? Sim. Então, a gente vê essa semente plantada, mesmo assim que, vamos falar assim, desenvolvendo ainda, né? Por ser criança, mas a gente vê que desde pequeno eles já têm o conhecimento, ó. Esse aqui é o caminho reto, esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir, por causa da semente que vocês plantaram no coração deles, né? Sim, amém. A criançada é cheia de Deus, né? Exatamente. E a gente vê nas falas, às vezes um comportamento, algumas coisas. Eles falam muito, refletem muito Deus para nós, sabe? Em casa, por exemplo, o Ângelo, o José, às vezes tem situações que eles são canal de graça pra gente, né? Tá vendo uma situação, às vezes um momento mais difícil, assim, eles nos lembram, não, mamãe, vamos rezar, né? Vamos rezar, vamos ter fé. Eles sempre têm um toque de Deus ali, que é o Espírito Santo, né? Que unge ali a criançada e acaba arrastando a gente também, né? E a gente fala, opa, né? Vamos lá. Então, às vezes acontece, né? O irmão pequeno também faz isso, né? Ó, você não tá sendo de Deus. As crianças, por exemplo, por isso que eu falo que as crianças porque às vezes as crianças puxam nossa orelha que é jovem também. Porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa errada, assim, né? Meio que na brincadeira, e eles falam assim, tipo, às vezes fica inocente, a gente acha que é brincadeira, mas depois a gente fica refletindo, nossa, realmente, né? Sim. Que exemplo que eu tô sendo pra criança. Se ela tá falando na minha cara, é sinal que alguma coisa tá errada, né? Verdade. Exatamente. Pegando esse gancho da Davi aí, né? De eles serem esse sinal de Deus, esse testemunho, né? Hoje, a maior parte do meu tempo eu passo com a Manu, né? Que a Janaína trabalha em Jacareí, o Pedro agora também está estudando em Jacareí, então praticamente sou eu e a Manu sozinhos em casa o dia todo, né? Fora o horário da escola, mas aí eu levo e busco na escola, e são altas experiências, assim, às vezes só de estar olhando para ela, né? De ver, assim, a presença mesmo e a manifestação de Deus através dela, né? Eu sempre falo para a Janaína que a Manuela, ela é aquela criança que traz aquela força que no momento de tribulação e de dificuldade eu preciso, né? Parece que é a porta que Deus usa para atingir meu coração. Sabe aquele momento de ansiedade ou de depressão ou de tristeza que a gente enfrenta muitas vezes no dia a dia, e daí uma coisa que ela faça, uma coisa que ela fale, já se transforma aquela situação. Então é muito gratificante mesmo, essa graça. Então, transforma, né? A partir da... Eu acho que o mais bonito, né? Que é contagiante, né? A criança, né? Ela chega do jeitinho dela, seja fazer algum comentário, seja com alguma brincadeira, alguma brincadeira que você faça, ela contagia melhor seu dia. Eu falo por experiência própria também, né? Que às vezes a gente já fica tão se lamentando e a criança vem com tanta simplicidade pra gente, parece que some, né? Tudo que aconteceu, né? São verdadeiros anjos, né? Como eu falei pra eles, né? Aqui, não sei se deu pra pegar, mas é que eles são anjos na nossa vida nesse sentido, né? Porque a gente olha pra eles e fala assim, nossa, é só ser como criança. É esse tipo de pessoa que Deus precisa no céu. É isso que eu reflito muito. E o mais bonito é a gente ver como Deus vai agindo no coração deles, na vida deles, vai despertando, sabe? Cada um no seu talento, no seu dom, né? E a gente já percebe, assim, a ação de Deus, né? A Manu cantando, né? Cantando salmo. O José, com essa alegria dele, ele fala que ele é o melhor sambarino. Não tem palavras. E assim, Deus vai despertando, né? E a gente vê que o Senhor vai agindo na vida deles, né? Nos seus dons, nos seus talentos, assim, vai despertando, né? O Ângelo, o Pedro, né? Então, e as outras crianças da comunidade que eles convivem, você vê, é maravilhoso você ver a ação de Deus, né? E ver o testemunho deles, assim. E é isso que a igreja precisa, é isso que a comunidade precisa, né? A igreja é jovem, a igreja é de crianças também. Sim. Totalmente. Mas uma coisa legal também que eu tava pensando desde o começo em falar, que eu acho que encaixa bem nisso, eu não sei com a Vi e com o Marcelo como é que aconteceu, mas eu nunca forcei, né, o Pedro ou a Manuela
a assumirem um compromisso dentro da igreja, né? Foi espontâneo da parte de cada um, né? O Pedro, quando quis ser coroinha, né? Foi por pura vontade dele. Eu e a Janaína, a gente nunca falou, vai ser coroinha, vai fazer alguma coisa dentro da igreja. Sempre foi escolha dele, né? E com a Manuela também foi do mesmo jeito, né? Lógico que a Manuela já tinha mais um dom artístico, né? E aí, acho que por estar acompanhando a gente na missa, cantando em retiro, né? Isso, acho que ela tomou gosto por isso, né? E decidiu entrar de cabeça, mas por vontade dela também. Eu nunca falei para ela, forcei a nada, né? Dela, vai fazer salmo, aprende isso, aprende aquilo, né? Não, foi por pura vontade dela mesmo. Eu acho que isso também é graça de Deus, né? É graça de Deus, porque Deus vai mostrando pra gente que não depende da gente, né? Depende exclusivamente dele, né? 100% é a vontade de Deus. O chamado é dele. A gente é a nossa disposição, mas a ação é de Deus, né? Então isso é muito bacana. Então, como Deus, é muito bonito, né? Como Deus desperta, né? A criança, a partir, né? Dessa caminhada. Eu tenho um adolescente em casa, né? Um jovem em casa, que quer fazer tudo. Também tem que dar uma remediada, né? Porque também o tudo acaba não tendo tanto proveito. Tem que ser assim, o pouco bem feito, né? Então, às vezes, eu tenho que dar uma segurada na onda do seu Ângelo, né? Que quer tocar, quer o terço, quer tudo, né? Mas, assim, a gente tem que respeitar também as moções, né, a ação de Deus no coração deles. Então, na medida do possível, o pai e a mãe ficam lá remediando a situação, porque senão o filho não para em casa e quer fazer todas as coisas, né? Participar de todos os retiros, quer participar de todos os movimentos da paróquia. Eu sou assim também. Tudo, você também é assim. Então, é que ele tem exemplos, né? Então, tem que dar uma segurada. Eu não forço nada também, graças a Deus, os meninos vão espontaneamente, né? Mas aí tem esse outro lado que o pai e a mãe tem que estar puxando a cordinha de vez em quando. É que vocês têm que acompanhar também, né? Não pode simplesmente deixar lá, né? E já era. Exatamente. Essa parte eu entendo porque eu vivo também em casa. Né? Essa coisa de não parar e ter tudo. E assim, só que é o momento da vida, é fase da vida, nós já passamos por isso, né? Com certeza. De querer participar de todos os movimentos possíveis. Né? É a sede de Deus, Então, a gente compreende. Então, vocês têm que remediar, né? Mas o que eu penso, óbvio, né? Tem um momento que todos nós temos que parar, né? Porque senão mas não aguenta. Mas é legal servir junto com a família, né? Sim, exatamente. É legal estar todo mundo lá servindo, cada um no seu, na sua atividade. Porque a família é importante também, né? Não pode esquecer. Mas, como você falou, né? Não é simplesmente deixar também, acompanhar, né? Independente da idade. Acompanhar, o que você vai fazer e tal. É claro que a gente jovem às vezes quer fazer tudo, né? Eu falo por experiência própria. Mas às vezes a gente tem que valorizar também, né? Da onde que eu vim, né? Eu vim da minha família, né? Então, minha família. Chamado, né? Então. O que realmente Deus quer de mim nesse momento. Exato. Esse discernimento tem que ter. E aí, com o tempo vai. Aí tem que puxar a orelha do jovem, né? Porque jovem é meio louco, quer fazer tudo. Domingo. Exatamente. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Se eu pudesse ficar conversando mais, mas deu tempo. Foi muito legal. Mas, com certeza, a gente fez essa parte com as crianças, fez com vocês. Muito bonito que vocês falaram também. Com a simplicidade das crianças também, né? Com a pureza das crianças foi muito legal conversar com elas. Com certeza vai ter outras oportunidades. Espero que com mais gente também. Mas é isso. Agradeço por vocês terem aceito o convite. Obrigada. Meio de última hora aí, essa semana, mas obrigado por terem aceitado. É isso aí. Muito bom. Fechou? Valeu. É nóis. Depois de tudo isso, de falar com a Manu, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @juventus.pdcast no Instagram, no Spotify, se você quiser escutar quando estiver fazendo aí, trabalhando, estiver indo pra escola. E também no YouTube aí, deixa o like, compartilhe, se você estiver vendo aí pelo YouTube. E é isso, juventude. Hashtag tamo junto, faz o hashtag aí. E até a próxima.